Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio Oi, medrosa, eu sou Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, Mentes e Medos, isso vai dar uma força imensa pra gente. E nos siga nas redes sociais, pelo nosso Face e nosso Insta. E se você quiser mandar o seu relato, pode mandar para o nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. A gente pode ler ele aqui. E para ajudar nosso projeto é através do Pix também, pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. Qual que é nosso tema de hoje, Má? Vampiros. Ai, vampiros. Eu adoro o universo dos vampiros. Eu acho que tem uma atmosfera muito charmosa. E vampiros é uma coisa assim que tá no nosso imaginário desde sempre, né? Eu cresci, eu acho que você também, óbvio, cresceu com essa imaginação desse universo dos vampiros e sempre me atraiu muito. Só que as pessoas têm uma questão assim que começa a levar para um lado mais pessoal. E com o passar do tempo, a gente também vai vendo que existem doenças que são adquiridas a um estado vampiresco, digamos assim. E hoje a gente vai abordar essa questão dos vampiros, esse universo maravilhoso, muito curioso e que é cheio de lendas e histórias aí muito interessantes pra gente. Bom, o primeiro conto de vampiros que se tem notícia foi escrito no século XIX pelo inglês John Polidori. O vampiro dele era um nobre que frequentava as festas de Londres. O típico vampiro rico é a visão que se tem desse ser até hoje. Em 1897, o escritor Bram Stoker escreveu o romance Drácula, que conta a história do Conde Drácula, o mais famoso vampiro da literatura. Segundo o livro dos recordes, o personagem é um monstro fictício com maior número de aparições na mídia, direta ou indiretamente. Drácula é um nobre vindo de um país distante que, com um ar sedutor, persegue as vítimas para sugar o sangue. E é aquela coisa bem. Eu acho que é o que criou mesmo essa atmosfera, né, Má, dos vampiros. O conto mais famoso que se tem é o do Bram Stoker. É a base que 90% do que a gente vê hoje em dia é construída através do conto dele e dos filmes, né, que vieram na década de 30, dos vampiros. E desde lá as pessoas mudaram algumas coisas, né? Tem na cultura pop, seja em série, filmes, livros. É, É, as... e uma coisa assim que também me chama a atenção é que, se você parar pra ver, século XIX não é tão longe, tão distante assim. E por mais que existam histórias muito mais antigas em relação aos vampiros, a história realmente se popularizou a partir desse século, né? Sim. Sim, se popularizou no sentido da gente ter essa atmosfera mesmo. É, é, pra mim, assim, eu tenho vampiro como se fosse uma coisa mais antiga, assim, no quesito de, vamos supor, do livro, né? Pra mim parecia uma coisa mais antiga, mas é relativamente nova, né, essa questão. É, com certeza. E o que que você tem pra falar pra gente em relação ao Conde Drácula? A gente tem a história do Vlad III Dracul, né? Que é onde se originou a história do Drácula, que era o conde que mais fazia papel de príncipe, que defendeu seu território contra os ataques do Império Otomano, no século XV. Na época, ele era governador da Valáquia, uma província que ocupava quase todo o sul da Romênia. Apesar de ter resistido bravamente durante anos, o que evitou que os turcos avançassem por aquela região da Europa. Ele acabou derrotado pelos tamanos, não sem antes ter matado de forma cruel dezenas de milhares deles, e construído sua reputação tão eterna quanto a pós-vida de um vampiro. Essa história de sugar sangue e a vitalidade dos outros é uma lenda velha que existe desde a antiguidade. Não dá para saber se algum dia a prática deixou de ser lenda. Se depender de Vlad III, a mania de chupar sangue alheio continua fazendo parte da ficção. Ele era cruel, é verdade, mas a sua prática favorita era o empalamento. Funcionava assim: você pega uma estaca de madeira de mais ou menos uns 3 metros, introduz na posição vertical no ânus de seu inimigo e o assiste deslizar
lentamente estaca abaixo até morrer por horas ou dias. Muita gente morreu desse jeito nas mãos de Vlad, inclusive conterrâneos que se viravam contra a corte. A fama era tanta que o conde ganhou um sobrenome e apelido, Tepes, literalmente empalador em romeno. A crueldade do conde que seus inimigos políticos ajudaram a propagar serviu de inspiração para o escritor irlandês Bram Stoker. O Drácula foi publicado originalmente em 1897 e hoje, em número de publicações, só perde para a Bíblia. Assim, mais de 400 anos depois de morrer, Vlad Tepes virou celebridade graças ao seu alter ego literário. O homem, né, o Vlad, para a maior parte dos romanos, o conde representava coragem, bravura e amor pelo seu país. Definitivamente ele era tratado como um herói nacional, que livrou, enquanto pôde, a Romênia das espadas dos otomanos. As dezenas de estátuas, nomes de ruas e demais distinções espalhadas pelas cidades da Romênia comprovam a impressão. Sobre seus métodos cruéis de extermínio, em regra, as respostas dos apaixonados conterrâneos mostram que os fins de fato justificam os meios. Ele agia assim para poder defender o país e utilizar tais métodos contra os inimigos turcos e traidores do Estado, tenta esclarecer a guia turística Mihaela. Para Alexandra Cojano, as medidas eram necessárias e devem ser interpretadas sobre a ótica do século XV, ou seja, em tempos de guerra vale tudo. Eu acho super forte a situação, essa questão do empalamento e ele acabou sendo associado a uma questão vampiresca por conta dessa crueldade que ele tinha e ele era implacável com os inimigos. E uma vez eu tava assistindo American Horror Stories, eu não lembro qual que era a temporada, porque são tantas, né, que já passou, mas aí tinha uma cena do pessoal, eram 3 jovens que eles estavam fazendo uns vídeos. E aí tinha um pessoal de uma seita que aí fazia isso com eles, né? E era tão real a cena, foi tão bem feita. E depois deles fazerem isso, eles ainda tacavam fogo nos corpos e as pessoas ainda estavam daquela forma vivas. Então eu me lembro que foi algo assim que eu fiquei um pouco impressionada. Eu fico um pouco chocada quando eu escuto essas histórias assim. Como que tinha essa questão dessa frieza, né? E embora eles falem que era uma questão deles estarem mostrando para os inimigos e protegerem toda uma nação, ai, sei lá, eu ainda sinto uma questão sádica. Eu concordo um pouco com essa parte dessa ótica de você ver pelo século XV, né? Porque era uma coisa, não que hoje não seja, né? Mas é mais selvagem, assim, sei lá. E também é um jeito de você espalhar, tipo uma propaganda, sabe? Tanto que a gente tá em 2023 e bastante pessoas conhecem essa história do Vlad o Empalador, que perpetua até hoje, né? Então, tipo, imagina naquela época, eu acho que o exército turco, quem quisesse entrar pra Romênia ali, temia ele, né? Porque eu acho, tipo assim, ele fez o que era necessário, mas também poderia ter essa parte do sadismo dele gostar mesmo de fazer isso. Porque não é pra qualquer um, né, fazer isso. Eu acho que até pra uma pessoa numa situação de guerra, sei lá, você tem seus limites, sabe? E ele não tinha limite nenhum ali. E assim, você vê, né, como ele foi associado a essa questão. E fala que o castelo ele tinha um castelo, tudo ali era aquele nobre, tinha toda essa questão, mas é muito sangue, né? É muita coisa, assim, dele não ter esse olhar, assim, ele não ter sensibilidade, empatia por ninguém, pelos inimigos, por ninguém, e essa questão de sobrevivência, e acabou levando o nome dele, e ele entrou nesse universo de vampiro, assim, eu acho que ele caiu meio que de paraquedas ali. Ele foi um, tipo assim, acho que na época, né, ali ainda tava recente, entre aspas, né, em 1897, e o Bram Stoker acabou eternizando ele, né, pra
história da... Seja a lenda, né, que ele seria um vampiro ou não. Mas ele acabou entrando pra história sendo o Vlad e sendo, teoricamente, o primeiro vampiro, né? É. Bom, e seguindo, a gente também tem o Vampiro de Nottinghamshire. Em 2012, houve uma descoberta arqueológica envolvendo um túmulo encontrado em Nottinghamshire, na Inglaterra. O jazigo, este que obtinha supostas reminiscências de um vampiro da Idade Média, o qual foi datado do intervalo entre 550 d.C. e 700 d.C., este esqueleto, segundo o arqueólogo, foi enterrado dessa forma por ser considerado na época medieval como um sujeito perigoso. As pessoas temiam que ele pudesse ressurgir dos mortos e voltar à vida. Algo que, sinceramente, era mais comum na época, mas o problema envolvendo a descoberta nem foi esse, e sim a maneira como a ossada ela foi descrita pelo tabloide inglês Daily Mail. De acordo com eles, o aspecto da ossada era no mínimo estranho, pois continha um aspecto de metal cravado nos ombros do esqueleto e no coração e nos tornozelos. Claro que não podemos descartar o sensacionalismo que rola lá na Inglaterra, mas isso é algo a se considerar para aqueles que procuram evidências de vampiros. Então, assim, o que eles dizem é que quando as pessoas elas eram consideradas vampiras, elas tinham uma certa ritualística para envolver aquela pessoa para que ela não volte mais, porque eles tinham muito medo dos vampiros. Eu acho que lembra muito até a história das bruxas, sabe? Tipo, ai, eles têm medo das bruxas, então eles envolvem ela em certos rituais ali para não voltar. E tinha muito essa ideia do vampiro também, né? E falam que os túmulos eram abertos, aí tinham metais, pratas, essas coisas todas que a gente tem no nosso imaginário, que a gente imaginava quando era criança, se levar alho, o vampiro ele vai pirar, essas cruzes, né, estaca. Então, assim, existem muitos túmulos que acabaram sendo mexidos e encontravam, né, os corpos nessas situações. Essa história, inclusive, me lembrou um filme que chama Black Sunday, que é de uma bruxa que ela é condenada por bruxaria, mas ela... Aí ela é colocada tipo de uma máscara de ferro nela, e ela é presa e enterrada. E ela acaba voltando, mas ela é uma bruxa meio vampira, porque ela se alimenta de sangue também. E me lembra essa parte desse esqueleto estar com essas partes de ferro. Me lembrou esse filme que ela que no filme ela também tem que usar essa máscara. Ela usa tipo de uns pregos presos no corpo, tipo como se fosse pra segurar ela, sabe, dentro do túmulo. E, nossa, eu fico pensando, assim, quando eu era pequena, a gente morava ali naquela primeira casa. Perto da nossa casa tinha um castelinho. E chama Castelo do Conde de Sarzedas. E ele fica bem no alto, assim, bem no topinho mesmo de uma colina, assim, que deve ter uma paisagem maravilhosa daquele castelinho. E eu fico imaginando anos atrás. E quando eu era pequena, teve uma vez que eu queria sair de casa, eu tava planejando. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Mas o meu plano era o seguinte: pegar alho, pegar, tipo, fazer uma cruz com qualquer estaca, qualquer coisa que eu achasse, e ir pra esse castelinho, porque na minha mente de criança tinha um vampiro que morava naquele castelinho, sabe? E essa coisa assim dos vampiros, sabe? Esse estereótipo eu acho que é bem forte e no imaginário. E aqui, nossa, eu achava uma piração, era mó barato. Imagine anos atrás, né? Séculos atrás, como o povo ainda era mais voltado a isso, né? É, que não tinha as informações, né, que eu já tinha na época, mas as pessoas antigamente eu acho que levavam isso aos extremos mesmo, né? Só a gente vê essa parte das bruxas, né? Também que teve em Salem e em outros lugares. Todo mundo era condenado à bruxaria, não podia acender um fósforo que era uma bruxa. É. E seguindo tem
E seguindo tem um tipo de vampiro, né? Ekmu, que é um dos primeiros e mais antigos mitos sobre vampiros conhecido pelo homem. As origens de Ekmu datam de 4.000 anos antes de Cristo. Originalmente eles eram os assírios e depois compartilhado por babilônios, bem como interpretado pelos Inuit e os esquimós tribais. 1.000 anos mais tarde, eles eram temidos pelo Império da Mesopotâmia, onde se acredita que a criatura seja um espírito irado e incapaz de encontrar a paz. Essas almas infelizes tiveram a sua entrada recusada no submundo. E isso os levou a se tornarem violentos e mal-humorados. Daí o nome Ekmu, que significa aquele que foi arrebatado. Uma vez que não podem descansar, esses espíritos vingativos retornam para sugar a energia dos seres vivos. Eles são descritos como seres emagrecidos com pele branca, crostas nos lábios e que bebem sangue, que aparecem apenas à noite, rondando as vítimas encalhadas ou viajantes para se alimentar. Para os assírios, havia pouca proteção contra eles. Práticas comuns utilizadas para afastá-los eram incêndios ou ofertas de carne sangrenta. Uma pessoa pode se tornar um Ekmu por uma morte violenta que inclui aqueles que morreram de afogamento ou qualquer outra morte desagradável. O Ekmu pode sair de um cadáver mutilado ou insepulto, que morreu de desidratação, fome e prisão. Aqueles que tiveram um funeral impróprio também se tornaram um Ekmu. O espírito Ekmu não pode encontrar nenhum descanso enquanto o seu corpo permanece insepulto. Aqueles que morreram sem nenhum parente ou alguém para cuidar de seus túmulos podem também se tornar um Ekmu. Os Ekmus habitam em lugares áridos e desertos e atacam os viajantes que passam ou juntam-se a eles para depois torturá-los. Babilônios, sumérios e assírios todos temiam os Ekmus e tomavam muito cuidado para evitá-los. Eles não viajavam sozinhos em determinados momentos e evitavam lugares inabitados. Ekmus são extremamente vingativos e odeiam os vivos. Eles podem causar doenças e inspirar o comportamento criminoso nas vítimas. Às vezes, Ekmus juntam-se a qualquer pessoa viva, independente do fato de terem sido familiarizados com o morto ou não. Orações sempre foram feitas antes de entrar em suas casas, para impedir o Ekmu de entrar. Só os sacerdotes, homens santos ou mágicos poderiam de fato eliminá-los. As definições, dos Ekmus na mitologia suméria: Ekmus ou Edmu é o mau fantasma de um indivíduo que é negado a entrada para o submundo e está condenado a andar na terra para toda a eternidade. Os Ekmus foram descritos pelos assírios como seres que poderiam se tornar invisíveis e transformar-se em figuras de fumaça, ventos malignos ou sombras. Ekmu era um espírito vampiro da Babilônia que se levantava da morte quando faminto, especialmente se os tolos humanos esquecessem de deixar comida como um sacrifícios perto de suas tumbas quando ele retornava à terra atrás de sangue humano. E a lenda, conforme a lenda torna-se mais conhecida, o folclore sobre as características do Ekmu começou a assemelhar-se ao dos vampiros modernos, rotulado como vampiro. Ele lembra Utuku, também conhecido como Uruku, significa vampiro que ataca os homens, junta-se às suas vítimas e suga a energia, que seria o sangue, até que elas sejam reduzidas apenas a casca. Essa daí já é uma lenda mais antiga, que se vê da Mesopotâmia. O negócio deve ser de muitos e muitos anos atrás. 4.000 anos antes de Cristo. E assim, eles já tinham uma ideia de alguma energia, alguma coisa que sugava, alguma coisa ali que
absorvia, né, as energias. Mas você vê que ainda é um pouco diferente, como vai se modificando com o tempo também. Através dos anos, tipo, pra mim, né, até acho que uns 10 anos atrás, pra mim, vampiro era só aquele vampiro, tipo, o Drácula, como a gente já falou, vive no castelo e tal. Mas eu vim conhecendo várias coisas sobre vampiro, tipo, tem aquela série True Blood, que eles apresentam vampiros assim, antigo pra caramba. Coisa como exemplo desses, do Ekimu, que é tão antigo que chega a ser bizarro, assim, você parar e pensar uma coisa tão antiga poder existir assim hoje em dia, né? Se a gente levar em consideração que tudo isso seja verdade, né? Nossa, e fica imaginando, tipo, será? Eu acho dos seres mitológicos, dessas histórias, os vampiros, um dos mais interessantes. E eu acho que se eu pudesse escolher entre algum, vampiro seria muito legal, desde que seja essa ideia de vampiro, como eles mostram, né? Que a gente fica mais bonitão, que a gente fica poderoso, com dinheiro, aí eu toparia. Mas pensar pra você fica pensando assim, a eternidade, viver numa eternidade, não sei, é um pouco cansativo também. Eu sempre pensei assim sobre esse negócio de vampiro, assim, nossa, você viraria um vampiro? Eu fico pensando, mas eternidade acaba sendo uma maldição, porque tudo vai se acabando. Vamos supor, você conhece uma pessoa que seja um humano, ou você se apaixone, seja amigo de alguém, e essas pessoas morrem e você vai ficar sempre e sempre lá, todo mundo indo e você ficando. Eu acho que isso. Acho não, pra mim, né? É uma certeza, é uma maldição viver eternamente. Pode ser. A não ser que você transforme essas pessoas em vampiros também. Aí vai virar uma. Alugar um ônibus, começar a descer todo mundo que eu já virei. Foi amigo, gosto pra caramba, me apaixonei. Vamos descer aí. Aí desce aos 40 vampiro de uma vez. É. E ó, uma ideia também que eu acho bem interessante em relação aos vampiros que a gente usa muito nos nossos tempos atuais é a questão dos vampiros emocionais, né? Esses eles também podem ser considerados como vampiros de baixo escalão, por assim dizer. Sendo que eles realmente existem e estão por aí. Esses tipos de vampiros não possuem poderes psíquicos, mas possuem a incrível capacidade de sugar a sua essência vital. São pessoas comuns, que levam uma vida comum e fazem coisas comuns. Porém, gostam de alimentar-se indiretamente da energia presente nos campos magnéticos das pessoas, deixando-as sempre desconfortáveis em sua presença e tendem a enfraquecer nosso estado emocional. Você acredita nessa questão de vampiros emocionais? Eu acredito, de certa forma. Tem gente que. Eu não sei se. Eu acho que é uma coisa assim. É complicado até de falar. Mas eu acho que eu acredito, assim, porque tem gente que meio que pega, assim, como foi dito, né? Meio magnético. E às vezes acaba sugando, assim, mesmo sem querer, sabe? Não sendo uma coisa que a pessoa. Ah, não, eu quero, tipo, vamos supor, roubar a felicidade dessa pessoa, sugar a felicidade dessa pessoa indiretamente, né? A nossa mãe acreditava nisso, assim, de certa forma também, e eu acho que isso acabou passando pra mim, essa crença, e eu meio que acredito, sim. Tem algumas situações mesmo que a gente observa que a gente fica desconfortável perto de algumas pessoas e que a pessoa tem esse ciclo mesmo que é um pouco repetitivo. Por que não, né? Eu não duvido não que existam mesmo essas pessoas que vivam de dependência. Se existe até planta, não é? Que é erva daninha que depende da energia de outras, por que não pessoas? Tem Acho que tem até. de tudo na natureza. Outro dia eu vi na internet gente falando que até escolhe quem vai receber em casa, porque tem gente que
suga, né, essa energia ou traz uma energia meio ruim, assim. Então, de certa forma, eu concordo com isso, eu acredito nisso. Acho que É. dentro dessas categorias de vampiro, assim, é uma que eu acho que tem a possibilidade de existir maior. Mas sabe que, tirando essa questão dos vampiros emocionais, eu já escutei alguns podcasts, alguns programas, também tem muito da ideia dos vampiros, que levam, pessoas que levam muito a sério, sabe, essa questão vampiresca, que coloca até dentinho e se reúne, e tem essa concepção que ela é um vampiro. Aqui no Brasil mesmo tem. Uma vez eu tava até escutando um podcast de um cara falando, aí ele falou que quando ele era adolescente ele passava numa rua e ele via as casas ali daquela rua e ele gostava de sentar nas calçadas pra desenhar. E ele já tinha essa ideia de vampiro. Sabe qual que era a rua que ele tava? A Rua dos Ingleses, que é uma rua. Que era a rua que a nossa prima morava lá. E eu fiquei imaginando ele passando ali, sentado, tipo, todo goticão. Porque é muito associado também, né? Os vampiros, essa ideia meio gótica. E eu acho barato, assim. Eu acho que é tipo um RPG, se você parar pra ver, sabe? A pessoa, ela entra nesse universo mesmo. Ela veste a roupa e tudo mais. Eu faz muitos anos, acho que uns 15 anos, que eu vi uma reportagem. Eu não lembro se foi no programa do Otávio Mesquita, quando ele tava na Band ainda. Que ele fez uma reportagem com um grupo de pessoas que viviam como vampiros, assim. Eles se Uhum. reuniam, se vestiam de um jeito gótico, assim e tal. E é interessante, assim, né? Tem várias tribos, né, que a gente pode nomear. Dentro do rock principalmente, né? Tem uma galera aí que curte bastante essa ideia, porque é muito. Ai, é muito envolvente. Eu me lembro que uma vez, quando a gente ainda tinha aquela ideia de baixar a música demorava muito pra ser baixada. Aí eu tava na casa de uma amiga minha e aí a gente falou assim: ai, vamos conhecer umas bandas. Aí a gente selecionou algumas e dentre essas bandas tinha uma chamada Monspel, que é uma banda portuguesa. Aí a gente, não, vamos conhecer. A gente deu lá, parecia ser uma banda super interessante. E a gente demorou horas pra conseguir baixar aquela música. Eu sei que a música concluiu o download, já era tipo 2 e pouco da manhã. E aí a gente toda animada, a gente morrendo de sono. Ai, vamos ouvir, vamos ouvir. Meu, quando começou a tocar, a primeira frase que o cara fala é vampíria. Só que ele fala de uma forma, assim, muito demoníaca. E a gente ficou em choque. Na hora a gente pegou, desligou o computador, falou, vamos deitar, vamos dormir e tal. E a gente ficou em choque, assim. Mas dá, né? Tem essa coisa, assim, meio demoníaca do lado do vampiro também. Porque falam que eles não têm alma, né? É, eles perderam a alma. Tem até aquele negócio de da pessoa se tornar uma versão maligna, assim. Ela continua sendo aquela pessoa, mas só que uma versão distorcida. Não sei se A sua sombra, né? Grita é. ali. Eu não sei se. Ah, tipo do Vampire Diaries, que tem a Helena e tem a Catherine. Sim. A Tem aquele, versão demoníaca dela, né? tem aquele negócio também, né? De você desligar a sua humanidade, você Sim. Tem um não. psicopata. Você escolher não ter sentimento algum. Eu acho interessante também essa abordagem que eles usam na série. É. E continuando aqui, temos o Baital, que é talvez uma das formas mais assustadoras de vampiro, pois sua forma é um híbrido de morcego com humano, que isso me lembra até tem um vilão do Batman que é um morcego gigante assim meio humanoide, que é um doutor que ele mexia com morcegos, né? É. E ele acabou se transformando o DNA dele junto com o do morcego, ele virou um morcego gigante e ele luta contra o Batman, que é um morcego, né, também. Não, eu pensei no próprio Batman, né? Quando você começou a ler. Esse personagem ele é interessante porque ele é um morcego de verdade e o Batman é um homem vestido de morcego. É interessante a dinâmica É, deles dois assim. sim. E outro
de seus nomes é Vietala. Entretanto, ele só costuma medir 1,5 m e voa em cima de suas vítimas. Este é um mito originário da Índia. Sua pele é forte como ferro e não se alimenta de sangue, e sim da força vital das pessoas. Se focar em um único indivíduo e manter sua alimentação baseada somente nele, pode levar a vítima à loucura e até o suicídio. Seu objetivo é causar o máximo de dor e sofrimento possível e acabar com a fé do próximo. Possui um interesse mórbido por crianças e mulheres grávidas, pois adora causar abortos. Segundo o folclore, a origem Vietala vem das almas que habitam na chamada zona de penumbra, que fica entre a vida e a morte. Muitos dizem que foram pessoas hostis e agora seus espíritos foram condenados a vagar para sempre na penumbra. Já outros dizem que são almas atormentadas por não ter recebido um ritual funerário necessário para descansarem em paz. É, interessante aqui. Embora eu acho que eles pegam muito essa questão espiritual, né? Tipo, não é aquela ideia do vampiro morder e passar, é a ideia mais de você ir parar num lugar e você se transformar nisso porque você foi parar nesse lugar, porque você é uma pessoa ruim. Isso é um pouco dos. Parece um pouco dos Ekimu, né? Que a gente já falou aqui. Que eles não tem uma. Não tiveram, né? A pessoa que morreu não teve um funeral decente, não teve um parente que cuidou da pessoa assim depois de morta. E aí é interessante, assim, porque são lugares diferentes, né? A Índia é na Ásia, a gente tava na Mesopotâmia, 4.000 anos antes de Cristo. Então eu acho interessante, assim, essa semelhança que os dois têm. E é uma coisa assim que você vê que sempre teve e sempre vai ter essas histórias, sabe? São histórias assim cabulosas que associam não só psicopatas, né, pessoas sádicas, como pós-vida também, eles conseguem associar várias questões em relação a essa atmosfera vampírica, né? Inclusive tem. A gente já falou aqui, né, dos vampiros emocionais, dos vampiros agora que pegam mais dessa parte da força vital das pessoas. Tem um filme que chama. É Força Vital? Também eu não lembro agora o nome. Eu não me lembro o nome correto, se é Força Vital mesmo. Mas é sobre eles acham outra nave espacial que eles resgatam e trazem para a Terra, e os tripulantes eles estão mortos assim, mas tem uma mulher que eles não sabem de onde veio, que eles trazem, né? Aí eles conseguem acordar ela, e ela é tipo de uma vampira, mas só que ela se alimenta da força assim, vital das pessoas. Ela toca na pessoa e ela suga tudo. a pessoa, assim, aquela energia, né? Filme dos anos 80, aí passa aquela energia, assim, azulada pra ela, e a pessoa fica, tipo, vira um cadáver seco, sabe? E depois, tipo, de umas 5 horas, aquele cadáver volta à forma humana normal e vira um vampiro. Recarrega. Não, aí vira um vampiro, aí é tipo uma transformação, sabe? Aí assim Sim. vai criando vários vampiros. É um filme bastante interessante. Isso me lembra, aí já vai pra outra vertente, né, de vampiro que cabe nessa, que não é de sangue, mas é de uma forma de vampirismo, né? Sim, com certeza. E o que você tem mais pra gente em relação a filmes de vampiros? Filme de vampiro que eu gosto tem um monte. Tem o Bordel de Sangue, que é. Fez parte da nossa infância esse filme. Um dos primeiros filmes que eu vi de vampiro, o Bordel de Sangue. Também. Qual que é o outro, caramba?
Ah, o Blade também é um Ah, excelente filme. também. Tem tanto filme, mas Anjos da Noite, eu tava até falando hoje com o Rafael, né? Falando Anjos da Noite é uma série de filmes aí que ficou no marco, né? Dos filmes de vampiro também. sim. Inclusive, eu acho que é o 4. Acho que é o 4. Eu não assisti até hoje. Eu assisti os três, né? Que tem o 1, o 2. O terceiro é um que se passa antes, com outra atriz, mas é a mesma personagem, se passa na época medieval. Eu não assisti o 4 ou o 5, eu não lembro agora, que saiu o último. Eu não assisti até hoje ainda. São filmes legais também. Tem tanto filme de vampiro, série também. Tem. Nossa. Novelas, né? Nossa, muita coisa de vampiro. Inclusive o Vamp, né? É, muito Aquela legal. novela dos anos 80. É, tem muitos filmes, mas eu separei dois assim que eu assisti fazem poucos anos, mas acabaram se tornando os meus filmes favoritos. Que é Os Garotos Perdidos, de 1987, que é um filme que é uma família de uma mãe solteira e dois filhos, um filho adolescente e um filho pré-adolescente que se mudam para uma nova cidade. E é uma cidade praiana, assim, e tem aquele clima de azaração, assim, dos anos 80. Na cidade acaba tendo um grupo que é, inclusive, o líder do grupo de vampiros é o Kiefer Sutherland, que é o Jack Bauer, da série 24 Horas, que são vampiros. Aí eles usam aquelas roupas de couro, jaqueta de couro, É na praia. eles são aqueles vampiros zoeiros, sabe? Que tira sarro com Sim. todo mundo e tal. Tem até um menininho que deve ter uns 7 anos que é um vampiro também, que é interessante pra caramba. E é um filme muito bom. Esse cara, ele acaba se apaixonando. O adolescente, né? Acaba se apaixonando por uma vampira que é desse grupo. E aí vai desenvolvendo. Ele acaba virando um vampiro também. E é um filme bastante divertido, assim. Ele é bem anos 80, assim. É uma coisa. Os anos 80 tem essa magia de ser assustador, mas meio comédia junto, assim. É, tem personagens muito bons. Tem o Garotos Perdidos 2 e 3 também, mas já é dos anos 2000. É uma continuação Sim. muito assim separada desse original. Mas eu recomendo muito esse filme. Ele é, acho assim, um dos meus prediletos de vampiro. E também tem o Drácula, né? Que é o primeiro filme de vampiro que teve, de 1931. Que é o Bela Lugosi, que estrela como Conde Drácula. É um filme que eu assisti faz poucos anos. Eu tive oportunidade, né? Graças à internet e tal. É um filme muito bom, assim, pra você ver, se você gosta de cinema, ver as técnicas que eram usadas, assim, como era o terror do começo dos anos 30, que o terror sempre muda, né, dessa vertente, assim, a gente tem os anos 70, 80, que era terror slasher, depois veio terror mais sobrenatural. Agora a gente tá no terror mais psicológico. Nos anos 50, 40 era muito terror de monstro. E o Drácula, ele mostra assim, essa parte de terror que é bem charmosa, assim. Se você gosta de cinema, gosta do gênero de terror, eu recomendo muito você assistir o Drácula, porque ele só vai agregar o seu conhecimento, assim, sobre essas histórias de vampiro. E é o primeiro filme de vampiro que tem, né? Tirando o Nosferatus também, né? Que é da mesma época, praticamente. E eu recomendo bastante o Drácula, de 1931. É um clássico, né? Então, Sim. tem erro. Agora eu já vou numa linha mais, digamos assim, moderna, né? De 94, mas foi um filme que eu comecei a prestar mais atenção nos vampiros,
que foi a entrevista com o vampiro, né? Tem o Brad Pitt, e eu acho que esse filme é muito bom, porque mostra aquela questão do vampiro deprimido, do vampiro puto da vida, e vai mostrando a história dele, como que ele virou vampiro. Porque eu acho sempre muito interessante quando mostra alguma série, algum filme de vampiro e contando a história desse vampiro, porque a gente sempre tem uma ideia assim pré-estabelecida de que aquele vampiro é um vampiro muito antigo. Nunca você vai encontrar um vampiro recente, recém virado, transformado em vampiro. Então, assim, todos são muito antigos e eles trazem essa ideia, né, de que eles eram aqueles vampiros uma época mais medieval e vieram, passaram as gerações e pessoas belíssimas ali, né, interpretando. Então, acho que é um filme muito charmoso, muito envolvente, que até hoje, se parar, passar na TV, eu acho que eu paro pra assistir. E de série, bom, eu tenho uma ideia assim de série. Não é um terror, né? Mas tem um universo de vampiro que no começo, quando eu comecei a assistir, eu até tive um certo preconceito pela relação de pensar, ai, essa era adolescente. E eu era quase, eu já tava saindo, eu tinha saído há pouco tempo da minha adolescência, ainda tava nessa vibe, mas não é mais assim, né? As séries que a gente imagina hoje em dia que são séries adolescentes, elas não são tão adolescentes assim. E Vampire Diaries é uma delas. Eu acho que eles têm uma atmosfera muito bacana de vampiros. Eu adoro a cidadezinha Mystic Falls deles. Eu acho que é uma cidade maravilhosa. E eles têm todo um contexto e eu acho muito bacana essa história, né? O triângulo amoroso é um clichê. Mas eles conseguiram fazer uma coisa bem bacana em cima disso. Eu acho que os atores, eles conseguiram fazer um ótimo papel. Os vilões da série, eles são maravilhosos. Tem o Klaus, que eu acho que ele é um vampiro, aquele típico vampiro, assim. Ele é bonitão, ele é mau, ele toca o terror, ele toca o foda-se. Eu gosto desse tipo de personagem e ele chama bem atenção. Quando eu assisti, eu já assisti em dublado e legendado. Na dublagem, quem dubla o Klaus é o Alexandre Moreno. E a voz dele é muito boa, que inclusive é o mesmo que interpreta o Alan do Two and a Half Men. E nossa, ele consegue ser tão diferente, pegar o personagem mesmo, eu achei muito bacana. Então é uma série que eu recomendo muito pra vocês. É uma intriga amorosa, mas é cheio de altos e baixos e traz essa atmosfera mesmo vampírica que eu acho bem bacana. Uma outra também que, né, sempre tá aqui, que é Supernatural, que tem. Eles não são focados no universo dos vampiros. Porém, tem vários episódios que eles acabam relatando. Ó, tem na primeira, na segunda, na terceira temporada, na sexta, na sétima, na oitava. Assim, o que não falta é temporada. Na nona, na décima primeira. E assim sucessivamente, vai. Arquivo X também tem episódios que relatam a questão dos vampiros. Então, assim, é um. Ao contrário dessa questão mais religiosa de anjos, que a gente sempre critica aqui, né, no nosso podcast. Ah, que falta a série que fale sobre anjos caídos, que fale sobre demônios, que pegue uma coisa mais assim. Isso não acontece com o universo dos vampiros, né? O que não falta pra vocês, a gente não consegue nem colocar aqui todos, porque são tantos. O que não vai faltar é série de vampiros, série, filmes e entretenimento, né, mano? Bem, inclusive eu até ia recomendar também a série True Blood, que é uma série que eu considero mediana, que na última temporada, que é a quinta, acaba terrivelmente. A série é horrível, termina assim, sabe? Parece que foi feita, tipo assim, por mim, sabe? Me deram R$ 1.000 pra fazer uma série e eu fiz a última temporada, de tão ruim que é. Caramba! Mas só que ela tem seus pontos, assim, positivos, sabe? Tem a parte dos vampiros, obviamente, é muito interessante. Eles têm coisas como, por exemplo, eles não podem sair durante o dia, né? Aí eles sempre vão pra casa quando tá pra amanhecer e eles dormem escondidos, assim, seja debaixo da casa
ou num caixão mesmo, assim. É uma coisa que ultimamente, nessas, seja no The Vampire Diaries ou no Supernatural, eles esqueceram um pouco, assim, dessa parte do Ficou vampiro. meio retrô. Até no Crepúsculo eles fazem uma piada disso daí, que ela olha, ela entra na casa do vampirinho lá, Ah, aí sim. vê uma quarto bonita, aí ela, nossa, mas ele fala o quê? Você tava imaginando uma masmorra com um caixão? É, E dá é uma uma, tiradinha nela. é uma coisa, assim, que é datada, mas eu acho interessante. Tem também essa parte que a série chama True Blood, que é baseada num sangue sintético que é feita por uma empresa japonesa que vende, né, distribui pro planeta inteiro e os vampiros vão lá e compram e tomam e eles se alimentam disso, né? Mas é claro que tem uns vampiros que querem se alimentar de pessoas e tem, nossa, é muito rico o universo da série True Blood, mas só que como eu disse, peca muito em várias coisas, como personagens mais carismáticos. Tem na terceira temporada, se eu não me engano, tem um arco que é spoiler se eu falar, mas é um arco de personagem da protagonista que é muito assim, sabe? Passa. São 12 episódios, parece que é 24 episódios, de tão arrastado que é. Nossa, Mas eu recomendo muito a primeira e a segunda temporada. E a terceira em diante você assiste se você tiver tá gostado pegada aí, muito. Ou se tiver sem fazer nada e querer dar uma dormida enquanto passa um episódio ou outro, eu recomendo também. É isso aí, mas tem mais alguma coisa pra acrescentar pra gente? Não, é só. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, tchau.